nós teremos um discurso com o tema Como você pode ter a verdadeira alegria? Caso queira anotar, como você pode ter a verdadeira alegria? Quem fará esse discurso para nós é nosso irmão Otávio Souza. Por favor, deem atenção ao irmão Otávio. Doença, violência, catástrofes, pobreza, ansiedades. Esses são alguns dos problemas comuns da humanidade hoje, e que eu tenho certeza que todos aqui já passaram por algum desses problemas pelo menos uma vez na vida. Esses problemas fazem parte do que a Bíblia chama de tempos críticos, difíceis de suportar. E devido a esses problemas, infelizmente, as pessoas têm cada vez mais achado difícil encontrar verdadeira felicidade e alegria na vida. Muitas pessoas, elas buscam alegria em diferentes coisas e situações. Algumas delas a gente pode observar na seguinte imagem. Aí nós vemos pessoas procurando alegria em luxos, riquezas, bens materiais, diversão em excesso e até em vícios. Mas será que essas coisas realmente são capazes de trazer alegria? Vamos ver um texto da Bíblia? O texto de Provérbios 14:13. Convido a todos a verem comigo. Provérbios 14:13. Se todos acharam, diz assim: mesmo no riso, o coração talvez sinta dor, e a alegria pode acabar em tristeza. Não é isso que acontece? Essas coisas normalmente não acabam em tristezas? O rei Salomão, que escreveu esse texto inspirado por Deus, ele tinha todas essas coisas. Ele tinha fama, tinha riquezas, bens materiais, ele era respeitado, ele podia ter tudo o que ele quisesse. No entanto, ele sabia que essas coisas, apesar de trazerem uma certa alegria, ela era temporária e acabava rápido. Por exemplo, você já viu uma pessoa sob efeito de bebidas alcoólicas, na rua ou em bar? Essa pessoa não parece alegre quando você vê ela? No entanto, no dia seguinte, quando o efeito do álcool passa, o que sobra daquela alegria toda? Na verdade, a pessoa para, reflete na sua vida, nos problemas que ela tem, e daquela alegria, só o que sobra é um grande vazio. E por que isso acontece? Bom, a alegria verdadeira, ela não é sentida a partir de coisas externas, a partir das situações que a gente se encontra, mas ela é sentida de dentro, ela vem do nosso coração. Veja só o contraste com o exemplo dos apóstolos no primeiro século. Eles foram presos, espancados, humilhados, porque eles estavam pregando. No entanto, vamos ver só como eles estavam se sentindo quando foram soltos? Aqui no texto de Atos 5:41. Atos 5:41 nos diz o seguinte: assim, eles saíram do sinédrio, alegres, porque tinham sido considerados dignos de ser desonrados por causa do nome dele. Percebeu como eles estavam se sentindo? Apesar de toda aquela situação ruim, eles estavam alegres. E o que a gente aprende com o exemplo deles? A gente aprende que a alegria de verdade, ela pode ser sentida mesmo em momentos ruins, mesmo em situações difíceis. Mas como que isso é de fato possível? A Bíblia, ela possui princípios que nos ajudam a entender como que a gente pode desenvolver alegria de verdade. E nesse discurso, a gente vai ver 3 princípios que nos ajudarão a desenvolver alegria. E depois a gente vai ver mais 3 princípios
para a gente aumentar ainda mais a nossa alegria. Então, como você pode ter alegria? O primeiro princípio encontra-se aqui em Provérbios 15:15. Vamos ver? Provérbios 15:15. Diz assim: para o aflito, todos os dias são maus, mas quem é alegre de coração tem sempre um banquete. Mas como assim, alegre de coração? Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo para a gente é que nós devemos pensar de modo positivo. Se a maneira como você encara a sua vida é negativa, então logo todos os seus dias vão ser tristes e sombrios. Todo obstáculo no caminho vai ser impossível de ser superado. No entanto, ao contrário, se a gente vê a nossa vida de modo positivo, então nós podemos sentir alegria, mesmo passando por dificuldades. Então a gente pode se perguntar: essa situação que eu enfrento, é mesmo o beco sem saída? Ou será que é só mais um obstáculo no caminho? Vamos ver mais uma imagem, por favor? Nessa imagem, nós vemos um casal dando um passeio em um parque. E nós percebemos aí que eles têm dificuldades, têm limitações, que é a deficiência do marido. No entanto, olha só para as expressões deles. Eles estão refletindo alegria. Mas por quê? Porque eles estão concentrando seus pensamentos não em coisas negativas. E até poderiam, não é? Eles podiam parar e pensar: como seria bom se a gente pudesse andar, correr aqui como as outras pessoas, não é? Mas é isso que eles estão pensando? Não. Eles estão aplicando o princípio de Provérbios 15:15. Quem é alegre de coração tem sempre um banquete. Eles estão prestando atenção nas coisas boas que eles têm. E quais coisas boas são essas? O amor que sentem um pelo outro, a amizade deles, a vida. E eles estão vendo alegria até em algo tão pequeno, tão simples, mas ao mesmo tempo tão bonito quanto uma flor. Então é importante a gente substituir pensamentos negativos pelos pensamentos positivos. É claro que isso não é fácil. Para a gente largar esse hábito de pensar negativo, exige muito esforço. Tanto esforço quanto de largar um vício. Mas vale a pena. É como, por exemplo, pense no seguinte: quando você está escutando música e de repente começa a tocar uma música que você não gosta, uma música ruim, você não fica só parado esperando a música tocar inteira, né? Você pula para a próxima música. Então a gente quer fazer o mesmo com os pensamentos negativos. A gente substitui, pula para os pensamentos positivos. Com certeza, se a gente se esforçar em fazer isso, a gente vai poder sentir alegria. Agora, o segundo princípio. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Diz assim: estejam sempre alegres, orem constantemente, deem graças por todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Notou o ponto-chave? Deem graças, ser grato. Às vezes, a gente fica tão concentrado nos nossos problemas que nos esquecemos de ver as bênçãos que Jeová nos dá, diariamente. Então, vamos tirar tempo para pensar nas coisas que somos gratos. Não só pensar, mas também orar a Jeová agradecendo essas coisas.
Certamente, se a gente fazer isso, a gente vai aumentar a nossa gratidão. Olha só o que uma garotinha de 12 anos, que se chama Abigail, disse. Ela diz o seguinte: Jeová merece nossos agradecimentos mais do que qualquer outra pessoa no universo. Sempre devemos dizer a Ele o quanto somos gratos por tudo que Ele nos dá. Uma vez, eu ouvi uma coisa que me marcou. Era mais ou menos assim. Imagine que você acordasse de manhã e tivesse apenas as coisas que agradeceu a Jeová no dia anterior. O que será que você ia ter? Então, o que você vai ter amanhã? É um pensamento interessante, né? Veja na próxima imagem, por favor. Nessa imagem, nós vemos uma irmã agradecendo a Jeová durante o dia. Primeiro ela para, pensa nas coisas que ela é grata, e então ela ora, agradecendo. Assim como ela, nós temos muitos motivos para agradecer a Jeová. Por exemplo, a nossa vida, o alimento material que supre nossas necessidades, a nossa saúde relativa, o privilégio que temos de ser servos de Jeová e, com certeza, a companhia dos nossos queridos irmãos. Não são bons motivos para a gente ser grato? Com certeza, né? E sendo grato, a gente vai ter alegria. O terceiro princípio está em Atos 20, 35. Atos 20, 35. Nos diz assim: Em tudo eu lhes mostrei que, trabalhando arduamente assim, vocês devem ajudar os fracos e ter em mente as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Essa frase até pode parecer um pouco estranha, não é? Talvez a gente esteja acostumado e ache normal a gente estar alegre quando a gente recebe presentes, recebe alguma coisa, ajuda, não é? Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus estava nos dizendo que a pessoa que ajuda outros, sem esperar nada em troca, era uma pessoa que sente mais alegria. Nós fomos criados assim, afinal, para vivermos em conjunto, em sociedade. E a pessoa que é generosa de coração, ela consegue lidar melhor com as circunstâncias negativas. Veja só o exemplo de um rapaz que se chama Josué. O Josué, ele tem uma doença. Essa doença se chama espinha bífica. Para quem não conhece, essa é uma deficiência na coluna vertebral. E é muito grave. Por causa dela, ele tem dores terríveis. Mesmo assim, o Josué, ele tem uma vida produtiva, ele ajuda outras pessoas. E diz assim: em vez de falar que não consigo fazer alguma coisa, eu gosto de pensar em como posso ajudar as pessoas de modo prático. Encontro maneiras de fazer coisas pelos outros e isso me deixa muito feliz. Você percebe que, por se preocupar bastante com outros, ele não tem tempo para ficar pensando nos próprios problemas, não se concentra na situação dele. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro e mais importante, a gente ora a Jeová, pedindo a motivação correta para ajudar outras pessoas. E a gente pede também ajuda para colocar em prática o princípio de Atos 20, 35. Daí a gente pode se perguntar: será que eu posso preparar uma refeição para alguém doente? Ou separar algo que ajude alguém que está com dificuldades financeiras? Eu conheço algum idoso que talvez precise de ajuda em tarefas de casa? Ou de uma carona, ou precise de companhia? Se você observar alguém triste ou desanimado, será que você pode oferecer uma palavra bondosa? Ou um ombro amigo e ouvir essa pessoa? A gente pode ter certeza que fazendo isso, a gente vai estar sendo generoso e então sentir a alegria verdadeira. Mas e se você já é uma pessoa que pensa de modo positivo,
já demonstra gratidão e também já ajuda outras pessoas. Saiba que se você já sente alegria, você pode aumentar ainda mais a sua alegria. E, novamente, a Bíblia nos ajuda nisso. Agora a gente vai ver mais 3 princípios, esses que vão ajudar a gente a aumentar ainda mais a nossa alegria. O primeiro princípio se encontra aqui em Mateus 5:3. Vamos ver? Mateus 5:3. Diz assim: Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Então Jesus disse aí sobre a necessidade espiritual. E o que seria isso? Bom, diferente dos animais, nós seres humanos, nós temos tanto a capacidade quanto a necessidade de conhecer o nosso Criador Jeová e também de adorar a Ele. E a espiritualidade, ela é essencial para a nossa felicidade. E como é que a gente cuida dela? Assim como as nossas necessidades físicas, que se a gente não comer, não se alimentar, a gente acaba ficando fraco e desnutrido. Com a espiritualidade, da mesma maneira, a gente precisa alimentar ela. E qual que é o alimento? O alimento Jeová nos dá, e é a sua palavra, a Bíblia. Quando a gente tira tempo para ler, meditar e aplicar o que a Bíblia diz em nossas vidas, a gente está nutrindo a nossa necessidade espiritual, a nossa espiritualidade. E a gente quer fazer isso todos os dias, porque assim nós podemos ter uma espiritualidade forte. E assim como durante o dia a gente come diversos tipos de alimento, é da mesma maneira com a espiritualidade. A gente tem uma variedade de alimentos espirituais que Jeová prepara com carinho para a gente. Para ilustrar, pensem no seguinte: talvez o nosso café da manhã seja a leitura do texto diário, ou a gente pode assistir um vídeo da adoração matinal. No almoço, quem sabe não seja a leitura de um artigo da Sentinela ou Despertai. E na janta, a gente tem um grande banquete espiritual, que são as nossas reuniões. Além disso, a gente pode fazer o que diz aqui em Filipenses 4, 6 e 7. Veja só, Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. Então nós fazemos, assim como diz o texto, orações e súplicas. Nós podemos orar a Jeová sempre, pedindo ajuda para enfrentar os problemas. E com certeza Ele vai nos dar a paz de Deus. E essa paz que Deus nos dá vai ajudar a gente a não desanimar e não perder a alegria em qualquer momento difícil. Então a oração, junto com o alimento espiritual, vai dar para a gente sabedoria e também discernimento, que vai ajudar a gente a rejeitar ideias falsas, como, por exemplo, a de que o dinheiro traz felicidade, o que é uma mentira. Gálatas 5:22 também diz que a alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando a gente cuida da nossa necessidade espiritual, Jeová, Ele nos abençoa com seu Espírito Santo. E então nós podemos sentir mais alegria. Vamos ver agora o segundo princípio para aumentar a nossa alegria. E é andar no caminho da vida.
conforme descrito aqui em Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Se todos acharam, diz assim: Tu me fazes conhecer o caminho da vida. Na tua presença, a abundante alegria, a felicidade está à tua direita para sempre. Então o texto nos fala sobre andar no caminho da vida. E o que significa o caminho da vida? Bom, significa reconhecer e obedecer às leis de Deus. Hoje, é bem comum as pessoas acharem normal coisas que Jeová não aprova, como, por exemplo, violência, imoralidade sexual, até drogas. E muitas religiões até acham normal esse tipo de coisa, não é verdade? Porém, Jesus nos disse lá em João 8,32, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E realmente, a verdade, ela nos liberta dessas atitudes, nos liberta de tudo que desagrada a Deus. Quando a gente anda no caminho de Deus e se aplica o que diz lá em Salmo 16, 11, a gente se liberta de muito sofrimento, de vícios prejudiciais à saúde, de doenças transmissíveis e também nos torna pessoas melhores. E, além disso, nos traz muita felicidade. Vamos ler Isaías 48, 17 e 18. Isaías 48, 17 e 18. Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel. Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos. Então a sua paz se tornaria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Então nós vemos aí que o próprio Jeová nos diz que Ele sabe o que é melhor para a gente. E Jeová nos criou. Você não acha que realmente Ele saberia o que é melhor para a gente? E Ele sendo nosso Criador, não é justo que Ele tenha o direito de dizer o que é certo e o que é errado? No entanto, Jeová ele não força ninguém a seguir o que ele diz. Pelo contrário, ele nos dá liberdade de escolha. No entanto, o único caminho que conduz à vida eterna é seguir o que ele diz. E esse é mais um motivo para a gente aplicar o princípio de Salmo 16, 11. A gente fica feliz de saber que o que Jeová nos pede não é nada duro, difícil ou impossível de ser alcançado. Então, quando a gente anda no caminho de Jeová, nós somos muito mais felizes. O último ponto que queremos destacar encontra-se aqui em Apocalipse 21, 3 e 4, e é ter fé nas promessas para o futuro. Vamos ver só Apocalipse 21, 3 e 4. Então, ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro e nem dor. As coisas anteriores já passaram. Nesses versículos, nós vemos claramente que em breve Jeová vai acabar com as tristezas e com todos os motivos que causam ela. Você se lembra daqueles problemas que nós citamos no início? Bom, Jeová promete acabar com todos eles. Doenças,
A Bíblia diz que nenhum habitante dirá: estou doente. Violência, Jeová promete: eles transformarão as espadas em arados e não aprenderão mais a guerra. E quanto à pobreza, a Bíblia promete: não plantarão para outros comerem. Meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Realmente não são promessas maravilhosas para o nosso futuro? Saber que em breve não existirá mais os problemas da humanidade, nem as tristezas. Quando a gente se lembra das promessas de Jeová, a gente sente esperança. E a esperança, ela nos ajuda a sentir verdadeira alegria. Quando a gente está junto aqui nas reuniões, nós desenvolvemos fé nas promessas da Bíblia. Caso você esteja nos visitando hoje e também queira conhecer um pouco melhor das promessas que a Bíblia faz para a gente, também queira sentir essa verdadeira alegria que vem de Jeová, peça para alguém presente aqui um curso da Bíblia. Você pode ter certeza que vai ser de muito proveito na sua vida. Então, relembrando o que nós vimos hoje. Primeiro, a gente aprendeu que a alegria de verdade, ela não é sentida a partir de coisas externas, mas sim vem de dentro do nosso coração. Então a gente viu que a alegria verdadeira, ela pode ser sentida mesmo em situações ruins, mesmo em tempos difíceis. Então nós vimos 3 princípios que nos ajudam a desenvolver a verdadeira alegria. Quem é alegre de coração tem sempre um banquete. A gente aprendeu que se tivermos um ponto de vista positivo com relação à nossa vida, então nós podemos ser felizes apesar de qualquer dificuldade. Nós aprendemos também: deem graças em todas as coisas, ou seja, mostrar gratidão, ser grato. E como a gente faz isso? Por orar a Jeová todos os dias, agradecendo as muitas bênçãos que Ele nos dá. Há mais felicidade em dar do que em receber. Quando ajudamos outras pessoas e a gente é generoso de coração, então nós podemos ser muito mais felizes. Também vimos 3 princípios que nos ajudam a aumentar ainda mais a nossa alegria. Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, ou seja, quando a gente alimenta a nossa espiritualidade por meio da leitura da Bíblia, oração e outros alimentos espirituais, então nós temos uma espiritualidade forte. E, como consequência, a gente tem mais alegria. Também vimos sobre o caminho da vida, ou seja, quando andamos no caminho de Jeová e fazemos o que Ele diz, então a gente é mais feliz e também se livra de muitas tristezas e muito sofrimento. E por fim, a gente viu que quando a gente desenvolve fé nas promessas de Jeová, a gente pode ter esperança, e a esperança nos ajuda a ter alegria. Irmãos, veja só o sentimento descrito aqui em Salmo 16, 8 e 9. Salmos 16, 8 e 9. Mantenho Jeová diante de mim constantemente. Nunca serei abalado, porque Ele está à minha direita. Por isso, meu coração se alegra e meu inteiro ser está alegre, e eu vivo em segurança. Sim, então, nós podemos ter certeza que se nós seguirmos os princípios de Jeová e da Bíblia, nós vamos ter esse mesmo sentimento. O nosso inteiro ser vai estar alegre. Então, irmãos, vamos nos esforçar para ter sempre Jeová ao nosso lado.
porque assim nós teremos muitos motivos para ter alegria, a verdadeira alegria, não só agora, como para todo o sempre. Com certeza nós somos muito gratos ao nosso Deus Jeová por nos ajudar a entender por meio de princípios da sua palavra, a Bíblia, que a verdadeira alegria está ao nosso alcance. E também, em nome da congregação, agradecemos ao irmão Otávio por ter feito esse discurso para nós. A nossa reunião continua agora com o estudo da Bíblia, com a ajuda da revista Sentinela, e quem vai conduzir esse estudo para nós é nosso irmão Adriano Garcia. Que bom estarmos aqui, mais uma vez, agora dando continuidade à nossa reunião com a consideração semanal de A Sentinela. Estamos no estudo 42. Vamos iniciar então com um cântico do reino? Então, por favor, se você puder, fique em pé. E veja que o cântico 44, ele tem como base o Salmo 4, versículo 1. O tema, oração de um servo aflito. Vamos cantar. Palavras profundas neste belo cântico do reino. Não concorda? É uma bela oração feita por um servo de Jeová. E ele estava aflito, mas ele lembrou de orar a Jeová. O estudo de hoje, que tem como tema Como orar a Jeová de coração, vai fortalecer nossa decisão de buscarmos sempre a Jeová em oração, abrindo nossos sentimentos a Ele, permitindo que Ele fale conosco. E em nossa consideração hoje no estudo, nós vamos observar exemplos de orações que estão registradas na Bíblia, que devem servir de modelo para que também consigamos andar, ou orar, melhor dizendo, de coração. Além do que, iremos considerar exemplos atuais. Contamos então, além de sua atenção, contamos com a sua participação, se possível, através de seus comentários. Nós vamos iniciar fazendo a leitura dos parágrafos 1 e 2. O irmão Gabriel, ele fará a leitura para a gente, tendo em mente o Salmo 119 e 145. Clamo de todo o coração, responde-me, ó Jeová. Vamos à leitura, irmão Gabriel. Você acha que suas orações são repetitivas? Sente que é difícil abrir seu coração para Jeová? Isso pode acontecer com todos nós. Por causa da correria do dia a dia, talvez tenhamos a tendência de orar com pressa. Ou pode ser que achemos que não merecemos o privilégio da oração e por isso não conseguimos falar para Jeová sobre os nossos sentimentos e pensamentos mais profundos. A Bíblia nos garante que é importante para Jeová não é usarmos palavras bonitas em nossas orações, mas sim falarmos com Ele de coração. Ele ouve o pedido dos mansos. Jeová presta atenção a cada palavra que dizemos, porque somos importantes para Ele. Então a pergunta A: por que pode ser difícil abrir nosso coração para Jeová? Por quê? Inicialmente, irmão Davi, ali ao fundo, por favor. Às vezes algumas situações ajudam nesse sentido. Às vezes a correria do dia a dia, temos a tendência de orar com pressa, ou às vezes achamos que nós não merecemos o privilégio da oração e por isso nós não conseguimos falar para Jeová os nossos sentimentos mais profundos e os nossos pensamentos também. Obrigado, irmão Davi. A pergunta B: como sabemos que Jeová presta atenção às nossas orações? Irmã Suzana, aqui à frente. O Salmo 139, do 1 ao 3, ele nos mostra que Davi ele confiava plenamente que Jeová o conhecia muito bem,
Então, o conhecimento de Jeová por ele não era superficial. Jeová havia até esquadrinhado Davi o mais profundo íntimo dele, e fizera isso por amorosa preocupação com o bem-estar espiritual de Davi. Então, podemos ter certeza de que Jeová ele nos conhece tão bem quanto conhecia Davi, e que Jeová presta atenção em nossas orações. Saber disso deve despertar em todos nós sentimentos tanto de gratidão como de reverência a Jeová. Obrigado, minha irmã, por sua participação. Irmã Ana Rosa também, por favor. Também a Bíblia, ela garante que o importante para Jeová não é usarmos palavras bonitas, né, em nossas orações, mas sim falarmos tudo a Ele de coração. Porque Salmos 10:17 mostra que Ele ouve o pedido dos mansos. Obrigado, irmã Ana Rosa. Parágrafo 3, vamos ler? Neste estudo, vamos ver as respostas às seguintes perguntas. Por que podemos orar a Jeová sem medo? Como podemos fazer orações de coração? Como as orações registradas na Bíblia podem nos ajudar a fazer isso? E o que podemos fazer se estamos tão angustiados que não conseguimos expressar nossos sentimentos para Jeová? Aqui a gente tem margem para mais de um comentário, ok? O que vamos ver neste estudo? Um primeiro ponto, irmã Laura, aqui à frente, Mateus. Nesse estudo, vamos ver as respostas das seguintes perguntas. Por que devemos orar a Jeová sem medo? Muito bom, Laura, isso mesmo. Muito bom. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, irmã Júlia. Como podemos fazer orações de coração? Isso mesmo. Terceiro ponto. Luíse, por favor. Como os corações registram, as orações registradas na Bíblia podemos nos ajudar a fazer isso. Muito bem, obrigado por sua participação. Irmã Ana, ali ao fundo, por favor. Obrigado, Luísa. E o que podemos fazer se estamos tão angustiados que não conseguimos expressar nossos sentimentos para Jeová? Olha só, hein? Vamos então ao primeiro ponto. Ore a Jeová sem medo. Parágrafo 4. Quando entendemos que Jeová é um amigo leal que quer o nosso bem, conseguimos orar sem medo. Nós ficamos à vontade para contar a Ele o que pensamos e sentimos. O escritor do Salmo 119 procurava ver Jeová dessa maneira. A vida dele não era perfeita. Homens maus inventavam mentiras sobre ele. Além disso, esse salmista às vezes se sentia desanimado por causa de seus erros. Mesmo assim, ele não tinha medo de abrir o coração para Jeová. Vamos ler Salmo 119, 145. E quem pode fazer a leitura para a gente? Salmo 119, 145. Vamos deixar a irmã Andréa Claudino, por favor. Clamo de todo o coração. Responde-me, ó Jeová. Vou cumprir os teus decretos. Obrigado, minha irmã. O que pode nos ajudar a orar a Jeová sem medo? O que pode ajudar nesse sentido? Aqui, o irmão, por favor. Aí fala o seu nome. Daniel. Daniel, por favor. Aprendemos que temos que abrir o nosso coração a Jeová, e isso nos ajudará a vê-lo como um amigo fiel que deseja o melhor para nós. E ao nos esforçarmos para ter um relacionamento próximo com Jeová, como fez o autor do Salmo 119, acharemos mais fácil compartilhar nossos pensamentos e sentimentos com Ele, e abrir o nosso coração para Ele sem medo. É verdade. Obrigado pela participação, meu irmão. Irmão Nilson, aí pertinho, Geraldo. Chama a nossa atenção que o escritor aí do Salmo 119 destaca que ele naturalmente estava preocupado. Então, nesse caso, ele queria uma solução. E quando é afetado, parece que as coisas demoram mais
quando é nós que temos que resolver, os nossos problemas têm que ser resolvidos. Então, nesse caso, os homens maus inventaram mentiras sobre ele. Imagina a situação. Então, precisava mesmo orar a Jeová, pois ele era ouvinte de oração e pode nos atender. Obrigado, irmão Nilson. Muito bom. Irmão Miguel? O escritor desses salmos possivelmente era Ezequias, né? E na situação dele como príncipe, e ele estava então cercado por pessoas praticantes da religião falsa. E eles então falavam mal contra ele, né? Como nós vimos aqui. E ele mesmo nessa situação, então ele abriu o seu coração para Jeová. E ele sentiu-se tão bem, e não deixou que os outros, essa situação, o derrubasse. Porque mais tarde ele passou a ser o rei. Então, ele focar nas coisas positivas ajudou ele a continuar de coração pleno para com Jeová. Obrigado, irmão Miguel, por participar também. Vamos ao parágrafo 5 agora? Jeová convida até mesmo aqueles que cometeram pecados graves a orar para ele. Por isso, não devemos deixar que um ponto de vista negativo sobre nós mesmos nos impeça de orar. Pense na seguinte ilustração. Um piloto de avião sabe que pode se comunicar com a torre de controle sempre que precisa de ajuda. Mas digamos que ele ficasse envergonhado por ter se perdido ou cometido um erro. Você acha que ele deveria deixar de entrar em contato com a torre? De jeito nenhum. Da mesma maneira, quando nos sentimos perdidos ou cometemos um erro, não precisamos ter medo de abrir nosso coração para Jeová. Por que não devemos ter vergonha de orar, mesmo quando cometemos erros? Ilustre. Por quê? Irmão Israel, por favor. Jeová, ele convida, né, todos aqueles que cometeram pecados a orar para ele. E por que nós devemos orar, mesmo quando cometemos um erro, né? Essa ilustração é bastante interessante de um piloto, que ele sabe que precisa de comunicar com a torre de controle, porque aqui vai dar a direção para ele, inclusive salvar a vida dele e dos que estão com ele. Mas se ele cometer um erro, ficar perdido, será que ele deixaria de entrar em contato com essa torre? Lógico que não, né? Ele, apesar de ter errado, ele vai entrar em contato, porque ele precisa da torre de controle para dar o direcionamento certo. E é assim que Jeová espera, né? Mesmo quando cometemos um erro, que a gente faça essa oração, converse com ele, abra o nosso coração, pois assim nós vamos tomar o caminho, ou voltar ao caminho correto. É verdade. Muito bem, obrigado, meu irmão. Vamos ouvir, irmã Joelma? E o mesmo escritor do Salmo 119, ele atendeu o convite de Jeová em Isaías 55, 6 e 7, porque Jeová disse que ele perdoa amplamente, ele tem misericórdia. E ele demonstra dois momentos, né, no versículo 25 e no 176, que ele está mal, né? Ele mostra que ele ficou prostrado, outro momento que ele se afastou, mas não deixou que essas situações o afastassem definitivamente de Jeová. Isso, muito bom, muito obrigado. Bom, Ricardo? Isaías 55, 6 e 7, o começo do versículo 6 fala: busquem a Jeová enquanto ele pode ser achado. Então, como que a gente pode buscar Jeová enquanto ele pode ser achado? Por meio da oração, né? A gente pode conversar com ele por meio da oração. Chamem ele enquanto ele está perto. Então, se a gente continuar orando para ele, ele nunca vai ficar distante da gente, né? Então, temos que continuar orando mesmo que a gente tenha cometido algum pecado. É verdade, Ricardo, muito bom. Isso é importante que a gente tenha em mente mesmo. Vamos avançar ao próximo subtítulo. O que vai nos ajudar a abrir o coração para Jeová? Parágrafos 6 e 7. Quando abrimos o coração para Jeová, contamos os nossos pensamentos e sentimentos mais profundos. Nos achegamos mais a Ele. Que passos podem nos ajudar a fazer isso? Medite nas qualidades de Jeová. Quanto mais paramos para pensar nas qualidades de Jeová, mais fácil fica contar para Ele tudo o que pensamos e sentimos. Veja o exemplo de Cristine, uma irmã que tinha um pai violento. Ela diz: para mim, não era fácil ver Jeová como pai e me abrir com ele.
Eu achava que, por causa das minhas imperfeições, ele ia acabar me abandonando. Que qualidade de Jeová ajudou Cristine? Ela conta: o amor leal de Jeová me dá a certeza de que ele me ama. Eu sei que ele não vai soltar a minha mão. Mesmo se eu cair, Jeová vai me tratar com amor e me ajudar a levantar. Saber disso me ajuda a conseguir falar com ele sobre as minhas maiores alegrias e também sobre as minhas tristezas mais profundas. A pergunta para esses parágrafos: o que pode nos ajudar a orar de coração? Dê um exemplo. Mateus, o jovem aqui que eu esqueci o nome, fala para mim que eu vou anotar aqui. Fábio, vamos lá, Fábio. O que nos ajuda a orar de coração é meditar nas qualidades de Jeová, quando pensamos no amor, na paciência, na misericórdia e na lealdade dele. Vai ser mais fácil confiar nele e falar abertamente sobre nossos pensamentos e sentimentos mais profundos. Muito bom, muito obrigado por sua participação. Nós até temos o apoio de uma nota que pode nos ajudar nisso, nesse processo. Irmão Caio, aqui à frente, Geraldo. A nota nos mostra algumas qualidades mais notáveis de Jeová. E deixa claro que Jeová ele é santo e também ele espera que seus servos busquem essa santidade. Eu gostei do destaque de Levíticos 19:2, que diz: vocês devem ser santos, porque eu, Jeová seu Deus, sou santo. Então eu aprendi que mesmo sendo imperfeitos, quando nos esforçamos para fazer o que é certo e viver diferente do mundo, mostramos respeito por essa santidade de Jeová. Obrigado, Caio, por sua reflexão numa das qualidades de Jeová. Manrose, por favor. E neste parágrafo cita a experiência da irmã, que ela tinha um pai muito agressivo, bravo. Então ela tinha dificuldade de acreditar no pai, né? E de achar que Jeová ia ouvir ela por causa das imperfeições. Mas ela meditar na lealdade de Jeová, que a gente viu, o tamanho da lealdade que Jeová tem e o que significa esse apego profundo, esse amor para sempre, ajudou ela. Então, realmente, meditar nas qualidades de Jeová vai nos ajudar a se aproximar mais dele. E essa é só uma das qualidades, igual o irmão Caio mencionou outras, o outro irmão mencionou outras. Então, realmente, as qualidades de Jeová têm um grande poder. Isso, muito bom, minha irmã. Obrigado. Irmã Giovana, por favor. Também na nota fala sobre o poder de Jeová, né? Será que o poder de Jeová tem limite? Nós sabemos que não. Pensar nessa qualidade também vai nos ajudar muito a conseguir orar a Jeová de coração, porque nós sabemos que ele pode nos ajudar de qualquer forma, como o poder dele não tem limites. E aqui no relato de 1 Reis 19, 9 a 14, fala que quando o profeta Elias estava deprimido, Jeová deu demonstrações incríveis do seu poder para encorajá-lo. E quando nós pedimos a ajuda de Jeová em oração, ele pode fazer o mesmo por nós. Obrigado, minha irmã. Irmã Janete? Quando nós temos um amigo leal, bondoso, paciente, misericordioso e que não nos julgam, nós realmente temos a confiança de abrir o nosso coração a esse amigo e falar dos nossos pensamentos e sentimentos mais profundos. E é assim que Jeová é. Então, nós podemos ter certeza de que essas qualidades nos ajudam, então, a ter a confiança de que Ele vai ouvir as nossas orações e vai nos ajudar. É verdade, minha irmã, muito bom. Irmão Israel? Ainda falando um pouquinho sobre a nota, ele fala sobre as qualidades notáveis de Jeová, que Ele realmente é santo. Isaías, numa situação onde ele teve uma visão do trono de Jeová, ele se sentiu impuro ou indigno de estar ali, né? Mas aí, nessa visão, um serafim chegou até ele, tocou com a brasa que ele tinha tirado do altar e disse, tocando nos lábios dele, que ele foi removido a sua culpa. Então, até mesmo pecadores, naquele momento ali, ele se sentiu capaz ou de representar Jeová e nessa visão,
Jeová conversava com Jesus e perguntava quem que ele enviaria. E naquele momento, então, Isaías ele se sentiu, olha, eu estou aqui, me envia, né? Então, mostra que nós também, mesmo sendo pecadores, imperfeitos, nós também, se nos achegarmos a Jeová com o coração pleno, nos colocarmos à disposição, nós podemos, assim, chegar ao trono de Jeová em oração e termos a certeza que Ele vai nos ouvir. Muito bom. Obrigado, irmão Israel. Então, perceberam? Diferentemente das pessoas que lá fora estão cegas, em sentido espiritual, quando se pergunta quem é Deus, elas têm uma dificuldade tremenda em dizer quem é Deus. Por quê? Porque não conhece. Agora, quando nós dedicamos tempo para conhecer a pessoa de Jeová, as muitas qualidades, como foram comentadas há pouco, Jeová deixa de ser alguém distante e passa a ser alguém próximo a nós. Como a irmã reconheceu na experiência, ele passa a ser um pai amoroso, não é? Olha só, e isso nos ajuda a conversar com ele sempre em oração. Tem um exemplo agora atual, não é? Parágrafos 8 e 9, vamos ler, Gabriel. Pense no que vai dizer. Antes de orar, você pode fazer a si mesmo algumas perguntas como: que problemas eu estou enfrentando agora? Será que eu preciso perdoar alguém? Estou passando por um novo desafio e preciso de ajuda de Jeová para superá-lo? Também podemos seguir o modelo que Jesus deixou por incluir em nossas orações pedidos relacionados com o nome, o reino e a vontade de Jeová. Uma irmã chamada Lisca descobriu que o marido estava com câncer terminal no cérebro. No começo, não foi fácil para ela orar a Jeová. Ela lembra: eu fiquei tão aflita que achava difícil pensar com clareza no que ia dizer. O que tem ajudado a Lisca? Ela explica: antes de orar, eu tiro um tempinho para organizar meus pensamentos. Isso me ajuda a não ficar falando só de mim mesma e da doença do meu marido. Assim eu fico mais calma e com a mente mais tranquila na hora de orar. Com base no exemplo de Alisca, por que é bom pensar no que dizer antes de orar? Irmã Silvana? Nós vimos que a situação de Alisca era muito delicada, porque ela descobriu que o marido estava com câncer terminal no cérebro. E quando a gente passa por uma situação assim, vem uma avalanche de pensamentos na mente, né? A possibilidade de ter ansiedade muito grande, o que vai acontecer, que tratamento vai escolher. Então ela diz que ficou tão aflita que ela precisava pensar com clareza. Então, o que ela fazia? Antes de orar, tirava um tampinho para organizar os seus pensamentos. E aí, o que ela conseguia? Orar não só por si, mas também pensar em outras pessoas, ficar mais calma, com a mente mais tranquila. E aí, nós temos no parágrafo 8 algumas sugestões de como fazer isso. Obrigado, minha irmã. É muito profunda, né, essa experiência dessa irmã. Monsiqueira, queremos ouvi-lo. Nas nossas orações, podemos seguir, inclusive, o modelo que Jesus deixou. Né? Incluir no nossos pedidos, nas nossas orações, assuntos relacionados com o nome de Jeová, com o seu reino, com a sua vontade que fará aqui na terra. Além, claro, depois de pensarmos também em outros problemas que poderíamos lançar para Jeová. Segundo Reis 19, 15 a 19, menciona, por exemplo, uma situação muito triste para Ezequias. O rei Senaqueribe fez um desafio, o Deus desafiou o Deus vivente, e isso deixou ele ansioso, deixou ele estressado. Hoje nós podemos enfrentar esse desafio também no trabalho, podemos enfrentar esse desafio numa questão médica, poderíamos enfrentar o desafio talvez num trabalho de casa em casa, de campo, porque as pessoas estão para desafiar a Jeová. São assuntos que nós podemos levar para Jeová e pedir a ajuda dele. É verdade, muito bom. Obrigado, Monsiqueira. O parágrafo também trouxe sugestões de algumas reflexões que a gente pode fazer antes de orar também, baseado nessas experiências. Monsiqueira citou o relato de 2 dos Reis, a irmã Silvana citou o exemplo da irmã Alisca. Irmão Isaías, ali ao fundo.
traz algumas ideias, né, algumas reflexões interessantes para organizarmos as ideias para as nossas orações, né? Que problemas eu estou enfrentando agora? Será que eu preciso perdoar alguém? Estou passando por um novo desafio e preciso da ajuda de Jeová para superá-lo? Então, dessa forma, a gente pode organizar a maneira que nós vamos nos achegar a Jeová e derramar nosso coração a Ele. Essa oração descrita em 2 dos Reis, do rei Ezequias, ele fez exatamente isso, né? Primeiramente, ele elogiou Jeová, daí ele trouxe o problema e pediu a ajuda de Jeová para resolver aquele problema para o louvor ou a grandeza do próprio Jeová. Então, dessa forma, ele organizou o seu pedido e foi bem sucedido. Isso mesmo, muito bom. Vamos ao parágrafo 10 agora. Ore sem pressa. É verdade que orações curtas podem ser profundas, mas é bom orar sem pressa, porque assim é mais provável conseguirmos expressar tudo o que sentimos e pensamos. Elijah, marido de Elisca, conta: eu tento orar várias vezes por dia e, quando tiro um tempo para fazer orações mais longas, sinto que a minha amizade com Jeová fica mais forte. Jeová nunca fica impaciente, querendo que eu termine logo a minha oração. Então eu sei que posso falar o quanto quiser. Tente o seguinte: encontre um horário e um lugar em que você possa orar sem distrações, talvez até em voz alta, e tenha o hábito de fazer orações sem pressa. Nós temos a gravura, mas primeiro a gente pode responder diretamente. Por que é bom orar sem pressa? Por quê? Ah, jovenzinha, filha da Keila, que eu esqueci o nome também, Keila. Porque assim é mais provável conseguirmos expressar tudo que sentimos e pensamos. Muito bom. Como é que é o nome dela mesmo, gente? Me ajuda? Elisa. Muito bom. Obrigado, Laura. Você me ajudou a lembrar. Obrigado, viu, Elisa, por sua participação. Agora, aplica o que a Elisa comentou para a gente. Aplica. Se quiser usar a gravura, também fique à vontade. Quem quer iniciar para a gente? Irmão Enzo, por favor. Na imagem a gente vê que a oração ela não deve ser feita correndo ou então no modo automático, e sim uma conversa íntima mesmo com Jeová. A gente vê ali na imagem que aquele irmão está sozinho em um ambiente tranquilo, longe das distrações. E talvez ele tenha até acordado mais cedo, porque se a gente vê, está escuro ainda, está do lado de um café, e vendo a outra imagem já está mais claro. Ali a gente vê na caneca dele que está escrito Pai. Então, ele tem os seus compromissos durante o dia de trabalhar e ele procurou um melhor horário para ele. Então, daí essa imagem ela ilustra exatamente a sugestão do parágrafo, de encontrar um local, um horário que a gente possa falar com Jeová de modo íntimo, né? Então, essa foi a sugestão do parágrafo, mas cada um pode adaptar o horário e ficar melhor para você. É verdade. Obrigado, Enzo. Percebeu bem os detalhes também. Vamos à irmã Marina, lá na sala B. É interessante o que o marido dessa irmã disse, né? Que quando ele tira tempo para fazer orações mais longas, ele sente que a amizade dele com Jeová fica mais forte e que Jeová sempre está disposto para ouvir, porque Jeová ele nunca fica impaciente. E o mesmo serve para nós, né? Porque fazer orações sem pressa vai nos ajudar a cultivar nossa amizade com Jeová, né? Quando nós estamos com um amigo, nós tiramos tempo para conversar, nós certamente dedicamos tempo, né, para essa amizade. E o mesmo com Jeová, né? Como nosso amigo, nós temos que cultivar essa amizade com Jeová. Muito bom, irmã Marina. Obrigado por sua participação também. Aqui à frente, Geraldo, vai correr um pouquinho. A irmã Mara está na outra extremidade. É sabido que em certas ocasiões uma oração assim bem curta ajuda bastante. Jeová nos escuta. Mas o que eu achei interessante é que no final do parágrafo diz para a gente que fazer orações sem pressa tem que ser um hábito nosso, tem que ser uma constante,
para que Jeová sempre seja e esteja perto do nosso lado como um verdadeiro amigo que ele sempre é. Obrigado, meu Mara, por sua participação também. Muito bom, pessoal. Vamos ao outro tópico. Medite em orações profundas registradas na Bíblia. Parágrafo 11, vamos à leitura. Meditar em orações profundas e cânticos sagrados ou salmos que encontramos na Bíblia pode nos ajudar. Analisar como os servos de Deus do passado expressaram seus pensamentos mais profundos vai motivar você a também abrir seu coração para Jeová. Ver as palavras que eles usaram para louvar a Deus pode ajudá-lo a encontrar novas maneiras de se expressar em suas orações. E você talvez encontre orações de servos de Jeová que passaram por situações parecidas com a sua. Aqui também a gente tem margem para vários comentários, ok? A pergunta 11. Por que vale a pena meditar em orações profundas que encontramos na Bíblia? Por quê? Irmã Lauren, lá na sala adicional. Não só em orações profundas, né, mas também em cânticos sagrados ou salmos. E também analisar como os servos de Deus do passado expressaram seus sentimentos e pensamentos mais profundos também vai nos motivar a abrir nosso coração para Jeová. Isso mesmo, Lauren, muito bom. Uma segunda razão que o parágrafo traz a atenção. Quem quer mencionar para a gente? Irmão Enzo, por favor. É que talvez nessas orações desses servos a gente encontre situações parecidas com o que a gente está passando. Então, ver como eles oraram para Jeová pode nos ajudar a nos expressar melhor. E isso também pode acontecer. Muito bom. Nós temos até um quadro que nos ajuda a entender essa sugestão que nós recebemos aqui. O quadro é Você se sente como eles? Nós temos alguns exemplos aqui e que a associação que a gente pode fazer da forma como eles abriram o coração com Jeová e nós, como que a gente pode aplicar isso? Quem quer destacar um exemplo? Mãe Jaziane. Então, eles estavam passando por situações diferentes, cada um deles, mas todos eles recorreram à oração. Jacó, ele estava ansioso, mas ele orou a Jeová agradecendo, mostrando que ele confiava em Jeová. Já o rei Salomão, ele estava sobrecarregado com a responsabilidade que estava sendo colocada para ele, né? E ele orou a Jeová pedindo sabedoria. Davi, depois de cometer o pecado com Batseba, ele pediu a Jeová um coração puro. Então, era uma oração de arrependimento. E Maria também, quando recebeu um novo privilégio de serviço, ela orou a Jeová, louvando, né, a ele. E pela nota que a gente fez a pesquisa, ela usou as mesmas palavras quando Ana de Eucana recebeu o privilégio da maternidade. Então, mostrando assim que eles também meditavam em palavras para poder orar a Jeová. Obrigado, irmã. Muito bom. Irmão Siqueira. Falando um pouquinho mais sobre Jacó, achei interessante uma grande qualidade que ele demonstrou, que é a humildade. Ele está numa situação complicada lá com o irmão dele, mas na sua oração, na humildade dele, você, Jeová, quando eu fugi do meu irmão, só tinha um bastão. Hoje tenho manadas, filhos e esposas. Olha que situação, né? Olha a preocupação dele. E nessa humildade toda ele orou a Jeová, pediu a ajuda de Jeová. E Jeová, bondosamente, misericordiosamente, como ele é, como o estudo diz que ele é o nosso amigo leal, ele ajudou Jacó nessa situação. Então essa lição ensina para nós, assim, na nossa humildade podemos também pedir para Jeová, com a certeza de que ele nos atenda. Isso mesmo, muito bom. Para a gente se beneficiar desses belos exemplos de orações feitas por servos de Jeová do passado, qual é a sugestão que a gente recebeu aqui, nesse quadro? O que a gente deve fazer? Aqui, o irmão, por favor, que nos visita. Irmão Davi.
Davi, por favor, Davi. Aqui mostrou, então, que nós precisamos fazer esse projeto de estudo. Só vai valer se fizermos isso, né? Aqui ler uma oração de um servo fiel do passado, daí ver como que ele pediu a Jeová, qual foi a situação, e analisar como Jeová respondeu àquela oração daquele servo. E colocar em prática as lições que nós aprendemos. Dessa forma, nós vamos conseguir maneiras novas de se expressar Jeová em orações. Isso mesmo, muito obrigado. Então, olha, Jeová deixa os modelos. Nós queremos fazer a nossa lição de casa, não é? E meditar e colocar isso nas nossas orações. Vamos avançar a nossa consideração um pouquinho mais? Parágrafo 12 agora, Gabriel, lê para a gente, por favor. Quando você ler uma oração registrada na Bíblia, pense no seguinte: quem fez essa oração e o que estava acontecendo na vida dessa pessoa? Eu consigo me identificar com o que ela disse? Que lições posso aprender com essa oração? Talvez seja preciso pesquisar um pouco mais para responder a essas perguntas, mas seu esforço vai valer a pena. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, comentários diferentes. Uma perguntinha por vez, ok? Em que perguntas podemos pensar quando estivermos meditando em uma oração registrada na Bíblia? Quem quer fazer a primeira? Irmão Osvaldo, por favor. Quem fez essa oração e o que estava acontecendo na vida dessa pessoa? Muito bom. Segunda pergunta, irmã Vanessa. Eu consigo me identificar com o que ela disse? Muito bom. E a terceira, a irmã Rosângela, por favor. Que lições posso aprender com essa oração? Muito bem, muito bem. Vamos então colocar isso na prática? Vamos ao primeiro exemplo. E, para tanto, preciso de um voluntário ou de uma voluntária para ler 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11. Irmã Ana Laura, lê para a gente. Ana estava muito angustiada e começou a orar a Jeová e a chorar sem parar. E ela fez o seguinte voto: Ó Jeová dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e deres à tua serva um filho, um menino, eu entregarei a Jeová por todos os dias da sua vida, e não se passará navalha na sua cabeça. Muito obrigado. Leitura, Gabriel. Quando Ana fez essa oração, ela estava enfrentando 2 grandes problemas. Ela era estéril e a outra esposa do marido dela não a deixava em paz. Mas Ana orou sem pressa e abriu o coração para Jeová. Assim, ela se sentiu aliviada. Se estiver enfrentando um problema que insiste em tirar a sua paz, o que você pode aprender da oração de Ana? Quando lançamos nossos fardos sobre Jeová, contando para Ele todos os nossos problemas e como nos sentimos, também ficamos aliviados. Você tem aqui uma imagem que pode incluir no seu comentário, ok? O que podemos aprender da oração de Ana? Vai, aqui no meio. Hoje eu estou esquecido. Gabriel, como é que é o nome da... Beatriz. Ô, Beatriz, obrigado. Comenta para a gente. Ana, diante da sua angústia, que até no texto de 1 Samuel cita, ela chorou sem parar enquanto orava. Ela não teve pressa, aproveitou esse momento de dor e abriu seu coração a Jeová. Então, da mesma forma, nós, ao passar por um problema que insiste em tirar a nossa paz, devemos imitar o exemplo de Ana, lançar o nosso fardo sobre Jeová em oração, contando para Ele todos os nossos problemas, sentimentos e pensamentos mais profundos. Assim ficaremos aliviados como Ana. Obrigado, Beatriz, por sua participação. A gravura, como é que ela ilustra isso que acabou de ser comentado? O que você pode destacar para a gente do que você está encontrando aqui? Irmã Fátima. Lembrei do seu nome, né, irmã Fátima? Só faltava esquecer. O caso de Ana mostra ela muito angustiada. Agora, qual era o motivo dessa angústia de Ana? Ela era estéril. E naquela época era muito importante uma mulher ter filhos.
E, para piorar, a Penina, outra esposa do marido dela, tinha filhos e zombava dela. Então, era uma situação muito difícil para Ana. Mas o que ela fez? Ela recorreu a Jeová em busca de ajuda. Ela derramou o coração dela para Jeová. E o que é interessante é que, quando ela saiu de lá, o problema dela não tinha sido resolvido ainda. Mas ela já se sentiu em paz e aliviada. Muito bom, é isso mesmo. Gabriel, por favor, parágrafo 14. Ana teve um filho chamado Samuel. Alguns anos depois de ele nascer, ela o levou ao sumo sacerdote Eli. Orando de todo o coração, ela agradeceu a Jeová por ele proteger seus servos leais e cuidar deles. Os problemas de Ana não desapareceram, mas ela se concentrou nas bênçãos que Jeová tinha dado a ela. Qual é a lição para nós? Se nos concentrarmos no que Jeová já fez e continua fazendo para nos apoiar, vamos conseguir perseverar ao enfrentar dificuldades. Pergunta A. O que mais podemos aprender com o exemplo de Ana? Irmã Silvia. Eu verifiquei antes, irmã Silvia, para não esquecer. Então, aqui mostra que outra lição que o exemplo de Ana nos ensina é a importância de expressar gratidão após recebermos uma bênção. E ela não se esqueceu de dar graças e cumprir sua promessa, dedicando Samuel ao serviço de Jeová. E isso nos ensina que, mesmo quando os problemas persistem de alguma forma, concentrar-nos nas bênçãos de Jeová nos ajuda a lidar com as dificuldades. Obrigado, minha irmã, por sua participação. Agora a pergunta B. O que ajudou Ana a melhorar suas orações e o que aprendemos disso? E aí você tem uma nota que você pode utilizar em seu comentário. Irmã Daniela? Então, a nota explica que o que a ajudou foi tirar tempo para meditar nas Escrituras, né? Nós sabemos disso porque, na sua oração, Ana usou palavras parecidas com as que Moisés tinha escrito. E até muitos anos depois, a mãe de Jesus, Maria, também usou na sua oração palavras bem parecidas com as de Ana. Então, aprendemos que meditar nessas orações profundas registradas na Bíblia nos ajuda também a expressar os nossos sentimentos e abrir nosso coração para Jeová. Isso mesmo, obrigado, minha irmã. O próximo exemplo encontramos em Jeremias 12:1. Quem lê para a gente? Irmã Valesca. Tu és justo, ó Jeová, quando apresento a ti minha queixa, quando falo contigo sobre questões de justiça. Mas por que os maus são bem-sucedidos no seu caminho? E por que os traiçoeiros vivem tranquilos? Parágrafo 15, leitura. Quando o profeta Jeremias viu que muitas pessoas más pareciam ter uma vida boa e feliz, ele ficou desanimado. Ele também ficou muito triste ao ser maltratado por seus irmãos os israelitas. Sem acusar Deus de ser injusto, Jeremias contou para Jeová todas as suas frustrações. Mais tarde, ele viu como Jeová corrigiu os israelitas rebeldes, e isso deve ter aumentado sua confiança na justiça de Deus. Nós também, quando somos humilhados ou vemos pessoas desonestas se dando bem, podemos nos sentir como Jeremias. Mas, assim como ele, podemos falar abertamente com Jeová sobre as nossas frustrações, confiando que no tempo certo, Jeová vai corrigir todas as injustiças que acontecem à nossa volta. O que podemos fazer quando nos sentimos como o profeta Jeremias? E agora? Profeta Jeremias. Irmã Aparecida Góes. Quando nos sentimos desanimados ou injustiçados, podemos fazer como Jeremias e falar abertamente com Jeová. Ele expressou seus sentimentos com sinceridade, confiando na justiça de Jeová, como mostra Jeremias 12:1. Isso nos ensina que podemos desabafar com respeito, certos de que Jeová vê tudo e vai agir no tempo certo. Obrigado, irmã Aparecida, muito bom. No parágrafo, nós temos alguns destaques sobre reações dele e reações nossas. Que semelhança nós podemos encontrar?
E como é que também podemos agir como ele, conforme a Cida acabou de mencionar? Bom, Canada, aqui à frente. Nós cristãos sempre buscamos viver de acordo com a justiça de Jeová. Isso é correto. Mas podemos ver que as pessoas que não fazem coisas certas estão dando certo, estão obtendo coisas boas e estamos sofrendo. Então Jeremias também passou por isso, e é interessante que ele diretamente, abertamente falou isso em oração a Jeová, mas não perdendo a confiança em Jeová. Então, quando nós enfrentamos nessa situação, podemos fazer o mesmo. Isso mesmo, Canadá, muito bom. Nós passamos por frustrações, temos experiências negativas, que muitas vezes podem nos tocar profundamente. Ao invés de ficarmos temerosos de como Jeová vai ver essa nossa reação, queremos, como Jeremias, abrir o coração, contar para ele. Aí ele vai poder nos ajudar, como foi o caso do profeta. Nós temos agora uma outra citação bíblica aqui para ler, que é o Salmo 42, 1 ao 4. Um exemplo de uma oração feita por um levita. Quem quer ler para a gente esse trecho? Eu preciso começar a pagar as minhas contas com alguns aqui, tá? Então, se eu não acertar agora, daqui a pouco eu acerto. Irmã Larissa, por favor, lê para a gente. Como uma corça que anseia por correntes de água, eu anseio por ti, ó Deus. Estou sedento de Deus, do Deus vivente. Quando poderei ir para comparecer perante Deus? Minhas lágrimas são o meu alimento dia e noite. O dia inteiro as pessoas zombam de mim perguntando: onde está o seu Deus? Lembro-me destas coisas e eu derramo a minha alma, pois eu costumava andar com a multidão. Eu caminhava solenemente à frente deles até a casa de Deus, entre gritos e alegria e agradecimento, de uma multidão celebrando uma festividade. Muito obrigado, minha irmã, pela leitura. Vamos ao parágrafo 16 agora. Esse salmo foi escrito por um levita que estava impossibilitado de adorar no templo com os outros israelitas. Suas palavras mostram como ele estava se sentindo. Se estivermos presos por causa da nossa fé, ou tivermos uma doença que nos impede de sair de casa, talvez nos sintamos como esse levita. Pode ser que nossas emoções fiquem instáveis, mas é bom contar para Jeová o que estamos sentindo. Isso pode nos ajudar a entender melhor os nossos sentimentos e a ver as coisas de outro ângulo. Por exemplo, o levita percebeu que ele ainda teria outras oportunidades para louvar a Jeová. Ele também tirou tempo para pensar em como Jeová estava cuidando dele. Orar de coração a Jeová pode nos ajudar a entender melhor nossos sentimentos, recuperar o equilíbrio e ter forças para perseverar. Muito bom. Temos também margem para vários comentários aqui, não é? No parágrafo 16, inclusive com uma gravura. O que podemos aprender da oração de um levita que não podia adorar no templo? O que aprendemos com a oração desse levita? Mas Vanessa? Que se estivermos presos por causa de nossa fé, ou tivermos uma doença que nos impede de sair de casa, talvez nos sintamos como esse levita. Pode ser que as nossas emoções fiquem estáveis. Então é bom contar para Jeová o que estamos sentindo, que aí ele vai nos ajudar a entender os nossos sentimentos e ver as coisas de outro ângulo. É verdade. Muito bom. Podemos fazer isso sim. Irmão Ricardo, aqui à frente. Se observarmos a gravura, o levita, ele tinha limitações, né? Ele não podia adorar no templo, mas ele estava orando aí, assim como esse irmão, que ele tem limitações, né? Ele não consegue sair dessa cama, ele está orando também, né? Então, os dois são os servos aflitos que estão orando, né? E essa gravura, ela mostra que devemos derramar nosso coração a Jeová, né? Contar tudo o que estamos sentindo.
Assim a gente vai conseguir ver as coisas de outro ângulo, igual esse levita fez. É verdade, Ricardo. Muito bom. E é interessante, né, que o irmão que está no leito hospitalar ali, ele está lendo uma passagem, está no meio da Bíblia, né? Possivelmente é o trecho de Salmos, né, que ele está lendo. E talvez ele esteja pensando na situação dele. Ele gostaria de sair dali, mas ao mesmo tempo a oração o ajudou. O Ricardo destacou alguns pontos, né? E o finalzinho do parágrafo ajuda, né? Como que a oração pode nos amparar em algumas circunstâncias aqui. O que ela faz por nós? Macaline? Aqui à frente, Geraldo. A oração sincera e com o coração aberto, ela vai fazer com que a gente entenda melhor os nossos sentimentos. Também ela dá poder para a gente recuperar o nosso equilíbrio e ter força para passar por aquela situação. Isso mesmo. E no caso do salmista ficou bem evidente, porque o Salmo 42:5, o que ele começa a pensar? Ele fez aquela oração no início, destacando a sua situação difícil, mas e agora? O que a gente percebe aqui no versículo 5? Muito bom. Irmã Janete, por favor. E os outros depois levantem as mãos, hein? Assim como nós vimos no discurso, ele teve uma atitude positiva. Então ele percebeu que ainda ele teria outras oportunidades para louvar a Jeová. Assim, ele tirou tempo para pensar em como Jeová estava cuidando dele. Ele estava pensando nas bênçãos que Jeová estava fazendo para com ele, né? E da mesma forma, nós devemos fazer assim também. Quando passarmos por dificuldade, nos concentrar nas bênçãos que Jeová está nos dando. Olha só, muito bom. E o versículo 8? O que destaca ainda para a gente? Nesse mesmo Salmo 42. Irmão Israel, por favor. Na verdade, ele pensou em como Jeová cuidava dele, né? E meditou também que a situação dele era momentânea. Então, às vezes, nós passamos por situações difíceis, situações que às vezes nós queríamos estar de outra maneira, ou estar com os irmãos, ou de uma outra maneira, que naquele momento nós nos sentimos incapazes. Mas quando pensamos que isso pode passar, que daqui a pouco Jeová nós vamos recuperar, talvez, de estarmos com nossos irmãos, ou a nossa saúde, ou aquela situação vai passar. Então, é pensarmos nisso, né? Pensarmos nesse ângulo, que nós teremos, assim como o levita aí, né? Ele vai se lembrar do amor leal de Jeová, que está com ele todos os dias da sua vida, né? Então, ver as coisas de uma maneira positiva. É mesmo, muito bom, muito bom. E é interessante, né? Ele encarava a oração que ele faria a Jeová, a oração como uma canção à noite, algo que o aliviava, que o confortava, que o mesmo possa se dar conosco também. Vamos falar sobre Jonas 2, 1 e 2? Quem lê para a gente? Jonas 2, 1 e 2. A irmã que nos visita, de verde aí. Fala o nome, irmã. Cristiane. Por favor, Cristiane. Então Jonas orou a Jeová, seu Deus, do ventre do peixe, dizendo: Na minha aflição clamei a Jeová, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura clamei por ajuda. Ouviste a minha voz. Obrigado. Parágrafo 17. O profeta Jonas fez essa oração enquanto estava na barriga de um grande peixe. Apesar de ter desobedecido a Jeová, ele tinha certeza de que Deus ia escutá-lo. Em sua oração, Jonas usou muitas expressões que encontramos nos Salmos. Então é provável que ele conhecia bem essas passagens. Meditar nelas deu a Jonas a confiança de que Jeová o ajudaria. Da mesma forma, é bom decorarmos alguns textos da Bíblia. Assim, quando oramos em situações difíceis, podemos lembrar deles e ser consolados. Pergunta A. O que podemos aprender com a oração de Jonas? O que aprendemos com Jonas e sua oração? Irmão Abner. Jonas, ele estava dentro da barriga do peixe, né, quando ele fez essa oração. Então ele estava ali num momento bem complicado, né? Mas mesmo assim, ele se lembrou e ele usou muitas expressões
que nós encontramos nos Salmos, né? Até a nota cita alguns, né? Salmos que Jonas citou na oração. Então era bem provável que ele tinha bem em mente essas passagens, que ele tinha conhecimento dessas passagens. E isso, naquele momento de aflição que ele estava passando, ajudou ele a saber que Jeová estava escutando ele, né? E ajudou ele naquela oração. Então, hoje, aplicando nós nos dias de hoje, talvez nós também vamos passar por situações difíceis, e decorar textos bíblicos também pode nos ajudar quando estivermos passando por essas situações. É mesmo, Abner, obrigado. Imagina a situação difícil de Jonas ali, não é? Mas olha, na situação dificílima, veio à mente dele aquilo que ele havia lido, os escritos sagrados. Então, por isso é que é importante imitar o exemplo dele. E aí a pergunta B, reforçando, não é? Por que é bom decorar certas passagens da Bíblia como trechos dos Salmos? Aqui, a irmã que nos visita, possivelmente é sua esposa, Daniel? Isso, por favor. Magda. Uma Magda. Então é bom decorarmos alguns textos da Bíblia, porque quando orarmos em situações difíceis, com certeza Jeová vai nos ajudar a lembrar dessas passagens e vamos ser consolados. Muito bom mesmo. Até usando aquilo que a irmã Janete lembrou, e a gente ouviu no discurso, a importância da gente substituir pensamentos negativos com coisas positivas. Quer coisa mais positiva do que lembrar de palavras de encorajamento da Bíblia, dos Salmos? Mas aí a gente tem que colocar primeiro na nossa mente, porque Jeová diz na Bíblia que ele faz o Espírito Santo nos ajudar a lembrar. Ele não vai colocar. Então agora é a hora de meditarmos nessas orações, nessas expressões sinceras, porque num momento difícil, assim como Jonas, nós vamos ter esse consolo nas Escrituras. Vamos agora ao subtítulo final. Continue fazendo orações que o aproximem de Jeová. 18 e 19, antes Romanos 8, 26 e 27. Vamos ouvir a leitura pelo jovem Davi. Obrigado, Daniel. Soprou o nome do filho. Vai lá, Davi. Do mesmo modo, o Espírito também nos ajuda na nossa fraqueza, pois o problema é que às vezes não sabemos o que precisamos pedir em oração, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos não pronunciados. No entanto, aquele que examina os corações sabe a intenção do Espírito, porque este intercede a favor dos santos em harmonia com a vontade de Deus. Muito obrigado, Davi, pela leitura. Gabriel, parágrafos 18 e 19. Às vezes ficamos tão ansiosos que não conseguimos explicar para Jeová como estamos nos sentindo. Mas podemos contar com uma grande ajuda. Nessas ocasiões, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Como isso acontece? Jeová usou seu Espírito Santo para orientar os escritores da Bíblia a registrar muitas orações. Quando não conseguimos expressar claramente os nossos pensamentos em oração, Jeová pode ver certas partes das orações registradas na palavra como se fossem os pedidos a Ele. E Ele pode responder essas orações como se fossem nossas. Saber disso ajudou uma irmã da Rússia chamada Helena. Ela foi presa por orar e ler a Bíblia. E Helena ficou tão angustiada que achava difícil fazer orações. Ela conta: mas aí eu lembrei que, quando me sinto sobrecarregada e não sei o que pedir em oração, Jeová pode aceitar as orações de seus servos do passado como se fossem minhas. Isso me consolou muito durante esse período bem difícil. Que garantia Romanos 8, 26 e 27 nos dá e dê um exemplo? Irmã Luciene? A garantia é que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, né? E a experiência aqui é de Helena, né? Que ela foi presa por orar e ler a Bíblia. E ela falou que ela ficou tão angustiada que ela achava difícil fazer oração. Mas ela lembrou que quando ela estava sobrecarregada e não sabia o que pedir para Jeová, Jeová podia aceitar as orações de seus servos do passado como fosse delas.
dela, né? Então, quando a gente não consegue expressar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo em oração, Jeová pode ver certas partes, né, das orações registradas na sua palavra como fossem nossos pedidos a Ele. E isso é de consolo para nós. Obrigado, minha irmã. Que Deus amoroso Jeová é. Parágrafo 20, vamos ler? Quando estamos ansiosos e vamos orar, podemos ficar distraídos e ter dificuldades para nos concentrar. Para preparar nossa mente, podemos escutar o áudio de alguns salmos. Também podemos tentar escrever o que estamos sentindo, assim como Davi fez. A verdade é que não existe uma receita pronta de como devemos nos preparar para fazer uma oração. Então, tente descobrir o que é melhor para você. Quando estamos ansiosos, como podemos preparar nossa mente para orar? Como? Irmão Mateus? Então, quando estamos ansiosos, geralmente não conseguimos ter pensamentos claros. Então, algo que o parágrafo vem dizendo que pode nos ajudar é escutar o áudio de alguns salmos, ou então escrever os nossos sentimentos. Mas, na verdade, não tem nada que seja certo para todos. Seja aquilo que funciona mais para você. Isso mesmo, muito bom. Nós queremos fazer algo parecido com o que o Salmo 141, 2 destacou. Aqui a oração é comparada aqui, que era feito no passado. Irmã Joelma, aqui à frente. O texto fala de incenso, né, como oração como incenso. O incenso era composto de vários elementos, né? Da mesma maneira, uma oração ela vai ser composta de várias camadas que meditamos e que vão ser um cheiro fragrante, gostoso para Jeová. Isso, muito bom. Talvez a ansiedade vai nos perturbar, mas a ideia é a gente baixar um pouquinho essa velocidade para conseguir preparar bem a oração. Encerrando o parágrafo 21. É consolador saber que Jeová entende os nossos sentimentos, mesmo antes de contarmos qualquer coisa para Ele. Mesmo assim, Ele fica feliz de escutar quando oramos mostrando total confiança nele. Então, não tenha medo de orar ao seu Pai Celestial. Use as orações registradas na Bíblia como uma fonte de inspiração. Ore de todo o coração. Conte para Ele suas alegrias e tristezas. Jeová é o seu melhor amigo. Ele sempre vai estar do seu lado. Obrigado, Gabriel, pelo apoio com a leitura, boa leitura que fez. Parágrafo 21 pergunta: por que podemos orar a Jeová de todo o coração? Por quê? Irmã Thaís. Porque sabemos que Jeová, Ele entende os nossos sentimentos, mesmo que nós não falemos nada para Ele. Mas mesmo assim, Ele fica feliz quando nós oramos a Ele, mostrando então que temos total confiança no que Ele pode fazer por nós. Isso, muito obrigado, minha irmã. Muito bom. Como responderia? O que pode ajudar você a orar a Jeová sem medo? Lembra-se desse ponto? Irmã Natália. Quando nós conseguimos entender que Jeová é um amigo leal e Ele quer o nosso bem. Aí nós conseguimos ficar mais à vontade para contar para Ele tudo o que nós sentimos e pensamos. Isso mesmo, muito obrigado. Que passos podem ajudar você a abrir o coração para Jeová? Lembra de alguns passos que você queira citar? Irmã Jaziane, por favor. Podemos meditar nas qualidades de Jeová e também nas orações de servos fiéis do passado, né, registrado na Bíblia. É mesmo, muito bom. Irmão Renan, ali ao fundo, Geraldo. Nós também podemos fazer um esforço de pensar no que vamos dizer, talvez nos questionando que problemas estamos enfrentando ou se estamos passando por algum novo desafio do qual talvez precisemos de ajuda de Jeová. E outra coisa que sem dúvida vai nos ajudar é tentar orar sem pressa, ou seja, com tempo disponível para realmente conversar com Jeová, como se estivéssemos conversando com um amigo querido. Muito obrigado, meu irmão. Última pergunta: por que é bom meditar em orações profundas que encontramos na Bíblia?
Por que é importante fazermos isso? Irmã Elaine? Que quando nós analisamos, né, como os servos de Deus se expressavam, isso talvez nos motive a também abrir, né, nosso coração a Jeová. E podemos até acabar usando as palavras, né, que eles usaram em suas orações e assim expressar nas nossas orações de uma forma melhor. E até podemos nos identificar, né, com as situações que eles também passaram, né? Então, realmente, até como foi mostrado no estudo, né, fazer disso um projeto de estudo vai melhorar as nossas orações. É mesmo. Muito bem, obrigado, minha irmã. Percebeu? Estudo da semana passada, a gente falou sobre Jeová demonstrar o amor leal dele e servir de ajuda em momentos bem difíceis, não foi? Agora, Jeová faz a parte dele. Aqui nós encontramos a nossa parte. Em situações difíceis, ou em todas as circunstâncias, mas especialmente quando enfrentarmos desafios que mexem com o nosso emocional, que nos deixam tanto quanto atordoados, queremos orar a Jeová, mas não simplesmente orar, fazer orações profundas, derramar o coração, ou orar a Jeová de coração, que foi o tema de nossa consideração hoje. Quando conseguimos fazer isso, certamente nos sentimos como Ana, depois de orar, que ficou melhor, como Jeremias, como Levita, e como tantos outros servos, como o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, e em momentos de aflição orou também a Jeová e se sentiu melhor. O mesmo vai se dar conosco. Agradecemos sua presença, sua atenção, aqueles que participaram muito bem, aqueles que não conseguiram participar, lembre-se que Jeová está atento e nas próximas reuniões você vai ter outra oportunidade também. Para encerrar, vamos entoar um belo cântico, mais uma oração que queremos apresentar em forma de música e de louvor. O cântico é o cântico 45, baseia-se no Salmo 19, versículo 14, os pensamentos do meu coração. E para encerramento, nós convidamos para a oração o orador dessa noite, o irmão Otávio Souza. Cântico 45. O tema que vamos considerar é como o Messias seria. E a resposta a essa pergunta é fundamental para fortalecer nossa fé, nossa confiança em Jeová e nossa certeza de que ele sempre cumpre o que promete. A Bíblia não apresenta o Messias de forma vaga ou indefinida. Pelo contrário, Jeová fez questão de revelar, com antecedência, detalhes claros sobre a origem, as qualidades e a maneira de agir daquele que ele escolheria para governar e julgar a humanidade com justiça. O profeta Isaías, inspirado por Jeová, revelou que o Messias teria uma origem bem definida. Em Isaías 11:1, lemos: do toco de Jessé sairá um ramo novo, e das suas raízes um renovo dará frutos. Essas palavras mostram que o Messias viria da linhagem de Jessé, pai do rei Davi, mesmo depois de a linhagem real parecer enfraquecida. Como um toco após uma árvore ser cortada, Jeová garantiria que dela surgiria alguém com plena legitimidade para governar. Essa promessa não surgiu de repente. Séculos antes, Jeová já havia anunciado que o governante prometido viria da tribo de Judá e da família de Davi, como registrado em Gênesis 49:10, Deuteronômio 18:18 e Salmo 132:11. Isaías apenas acrescentou mais detalhes, confirmando que o Messias seria um descendente direto dessa linhagem real. Quando analisamos os evangelhos, vemos claramente o cumprimento dessa profecia em Jesus Cristo. Ele nasceu na linhagem de Davi e foi criado em Nazaré. Mateus mostra que o fato de Jesus ser chamado de Nazareno estava em harmonia com as palavras proféticas registradas em Isaías 11:1, pois o termo usado para renovo tem relação com esse nome. Assim, Jesus não apenas afirmou ser o Messias, mas apresentou credenciais claras, baseadas nas Escrituras, de que era o descendente prometido por Jeová. Além disso, sua vida produziu bons resultados,
confirmando que ele era exatamente o tipo de governante que Jeová havia prometido enviar. Isaías também descreve as qualidades espirituais que caracterizariam o Messias. Em Isaías 11, 2 e 3 lemos: sobre ele terá de pousar o Espírito de Jeová, o Espírito de sabedoria e de compreensão, o Espírito de conselho e de potência, o Espírito de conhecimento e do temor de Jeová, que ele terá prazer no temor de Jeová. Essas palavras deixam claro que o Messias não governaria com base em força humana, ambição pessoal ou interesses políticos. Ele seria guiado diretamente pelo Espírito de Jeová, o que garantiria decisões equilibradas, sábias e sempre alinhadas com a vontade divina. Esse texto se cumpriu de forma clara no batismo de Jesus. Quando João o batizou, o Espírito Santo de Jeová desceu sobre ele e Jeová expressou sua aprovação. A partir daquele momento, Jesus demonstrou sabedoria excepcional, compreensão profunda das Escrituras, capacidade de dar bons conselhos, poder para realizar obras impressionantes e um conhecimento preciso da vontade de Deus. Tudo isso confirmava que o Espírito de Jeová realmente repousava sobre ele, qualificando-o plenamente para sua missão. O temor de Jeová mencionado em Isaías não se refere a medo ou insegurança. No caso do Messias, trata-se de profundo respeito, reverência e amor por Deus. Jesus demonstrou esse temor saudável em toda a sua vida. Ele sempre buscou fazer o que agradava a Jeová. Como ele mesmo declarou em João 8:29, sua obediência não era forçada, mas voluntária e cheia de alegria. Isso nos ensina que o verdadeiro temor de Jeová não nos limita, mas nos protege, nos orienta e nos traz satisfação genuína. Jesus mostrou, por meio de suas palavras e ações, que viver em harmonia com a vontade de Deus é a melhor forma de viver. Isaías também revelou como o Messias atuaria como juiz. Em Isaías 11, 3 a 5, lemos: ele não julgará pelas aparências, nem repreenderá simplesmente pelo que ouve. Ele julgará os de condição humilde com justiça e dará repreensão com retidão, em benefício dos mansos da terra. A justiça será o cinto na sua cintura e a fidelidade, o cinto nos seus quadris. Essas palavras mostram que o Messias seria um juiz totalmente diferente dos juízes humanos imperfeitos. Ele não seria influenciado por aparência, posição social, riqueza ou boatos. Suas decisões seriam baseadas na verdade completa e em pleno conhecimento do coração das pessoas. Pensar nesse tipo de juiz traz alívio e confiança. Jesus, como juiz designado por Jeová, consegue enxergar além do que é visível aos olhos humanos. Ele entende as motivações, as lutas internas e as circunstâncias reais de cada pessoa. Por isso, ele trata com justiça e compaixão os humildes e mansos, oferecendo orientação e correção de forma que realmente ajude. Esse modo de agir ficou evidente durante seu ministério na terra, quando lidou com pessoas marginalizadas, arrependidas e espiritualmente aflitas com paciência e misericórdia. Ao mesmo tempo, Isaías mostra que o Messias não seria permissivo com a injustiça. Os que persistem em fazer o mal e rejeitam a orientação divina enfrentariam consequências. Jesus tem autoridade para executar o julgamento de Jeová e garantir que, no tempo determinado, a maldade não continue causando sofrimento à humanidade. Esse equilíbrio entre justiça e misericórdia demonstra que o governo do Messias é totalmente confiável e perfeitamente justo. Ao considerar essas profecias de Isaías e seu cumprimento em Jesus Cristo, fica claro como o Messias seria um governante escolhido por Jeová, descendente legítimo da linhagem prometida, cheio do Espírito Santo, profundamente respeitoso para com Deus, sábio, justo, misericordioso e fiel. Essas qualidades não apenas confirmam que Jesus é o Messias prometido,
mas também nos dão fortes razões para confiar nele como Rei e Juiz. Saber disso fortalece nossa fé, nos dá esperança para o futuro e nos motiva a imitar no nosso dia a dia as qualidades que Jeová tanto valoriza.